Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu deixei lá na descrição uma atividade de cinema, que é A Dona da História. É um filme que foi adaptado, inclusive inspirado numa peça teatral. É um filme que é fácil do professor encontrar, tá? Pela internet, porque é um filme antigo. O elenco está muito legal, com a Marieta Severo, com o Antônio Fagundes, tem o Rodrigo Santoro. Então, assim, super que eu recomendo, tá? E aí tem tanto múltipla escolha como também para que o aluno possa justificar. Eu deixei bem misturado aí para que o professor possa explorar bem. Deixei também esse meme bem legal para quebrar o gelo aí no início da aula, né? Perguntando como o aluno está se sentindo hoje, ok? Também vai trabalhar aí com vocabulário, né? E tá bem bacana. Subjuntivo, né? A gente na parte gramatical, a gente vai enfocar nisso daí, né? Os conectivos, fazer uma revisão, né, do que acompanha o presente, quando ou se, que acompanha o futuro do subjuntivo, e o se, que vai acompanhar o tempo passado. Essa atividade, gente, vai falar do pretérito imperfeito do subjuntivo. O professor ele tem a total liberdade de estar adaptando o material. Inclusive, se o professor tiver alguma dúvida, né, eu sempre deixo lá na descrição, bem detalhado, bem mastigado, tá? Porque às vezes os vídeos que eu gravo são bem curtinhos mesmo, né? Mas assim, como um resumão do material. E eu sempre deixo para que o professor possa baixar e tem a total liberdade de editar da maneira dele, né? Às vezes o professor não tem tempo, ele vai querer utilizar todo o material e tá ótimo assim, né? Mas eu deixo sempre como uma sugestão, em que o professor ele pode estar tirando algumas coisas, ele pode de repente estar incluindo algumas coisas a mais, ok? Isso é para facilitar o tempo do professor. Eu também trabalho com materiais personalizados, né? Mas aí qualquer coisa o professor já entra em contato comigo e aí já é um outro trabalho que eu faço, ok? Bom, voltando aqui, como vocês estão vendo, eu deixei quando utilizar, né? Deixei assim bem destacado no vermelhão, tá? Para que o aluno visualize bem. Vejam que o foco, gente, é mais a questão verbal. Eu não abusei tanto aí de imagens, né? E aí eu coloquei aí os términos da primeira, da segunda, da terceira conjugação, sempre avisando ao aluno, o hispano-falante principalmente, que termina com S de Messi, eu sempre brinco assim com eles, né, que termina com 2 S's, ok? E aí o professor ele vai estar dando exemplos dessa estrutura do verbo regular, que não vai mudar no radical, como a gente sempre sabe, né? Nos verbos regulares é só mesmo ter atenção com a terminação, ok? E o professor ele vai estar dando a explicação dele com mais exemplos, tá? Esses são alguns que eu coloquei para que os alunos possam ter uma ideia, né? Andasse, comesse, partisse. Bem, e também na próxima diapositiva, na próxima imagem, a gente vai estar vendo mais detalhadamente aí a questão dos verbos irregulares. Como eu vou saber conjugar os verbos irregulares, professor, professora? Aí eu coloquei o quê? Fui lá no pretérito perfeito do indicativo, na terceira pessoa, né, do plural, e coloquei aí, distribuí aí alguns exemplos que o professor vai ver, e eu vou ter que ir lá para pegar esse radical para jogar para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Notem que aí já coloca, né? Se eu fosse tal, né? Eles foram, se eu fosse, se você fosse, se nós fôssemos, se eles fossem. E aí o professor vai mostrando aí toda essa estrutura. Gente, geralmente quando a gente trabalha com pretérito perfeito do subjuntivo, é sempre de turmas de intermediário para avançado. Por quê? Porque o aluno, ele já tem uma bagagem aí gramatical, né? Ele já viu a maioria dos tempos verbais,
no indicativo, ele já trabalhou também com presente subjuntivo, com futuro do subjuntivo. É interessante também falar sobre isso, porque o futuro do subjuntivo, o aluno hispano-falante, ele tem muita dificuldade, porque ele não usa na oralidade dele, né? Ele não vai dizer seja o que for, ele vai dizer sea lo que sea, ele vai usar muito mais o presente do subjuntivo em espanhol do que o futuro subjuntivo, mesmo ele existindo, mesmo em alguns textos acadêmicos existindo, né? Por exemplo, se yo fuere, né? Mas ninguém diz assim, ok? Então, assim, quando o aluno consegue assimilar o futuro subjuntivo, vem a dúvida, né? Quando eu vou utilizar o futuro subjuntivo e quando eu vou utilizar o pretérito imperfeito do subjuntivo, porque tem uma diferença, né? E por que essa confusão? Porque ambos também podem utilizar o mesmo conectivo, que é o ser, né, ou se, como preferirem falar. Mas, assim, o que o professor tem que deixar claro é que o futuro subjuntivo, mesmo sendo uma hipótese, há um planejamento, né? Por exemplo, se eu ganhar na loteria, viajarei para Portugal. Ok? É um fato que ainda não aconteceu. Enquanto que o pretérito imperfeito do subjuntivo não há planejamento. E é uma coisa que já aconteceu. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria. Então, assim, para que vocês possam também fazer essa comparação, por isso que eu deixei aí, tá? E o pretérito imperfeito subjuntivo é sempre aquele tempo verbal dos arrependidos, né? Ou daquela frustração. O professor pode também estar dando outros exemplos, ok? Também coloquei outros verbos que podem acompanhar esse tempo verbal. Não somente o futuro do pretérito, que é bem comum, né? Mas a gente tem os outros pretéritos que possam, no caso, que podem vir acompanhando, tá? E aí, lógico que eu sempre costumo dizer, né? Depois que o professor dá os exemplos, é necessário ter uma atividade de fixação, mesmo que seja uma atividade mínima. Pedir para que os estudantes eles formem frases, dando sentido, conjugando o verbo, por isso que eu deixei os verbos aí entre parênteses, tá? Para que eles possam conjugar esse tempo verbal que eles acabaram de aprender, né? Para o professor ver se realmente eles entenderam os exemplos, né? Se eles assimilaram bem a aula, ok? Tem uma canção do Lulu Santos que se chama Certas Coisas, eu vou deixar aí na descrição também, essa atividade, que tá bem legal para se trabalhar com esse tempo verbal, ok? Mas há outras canções que com certeza o professor pode vir a trabalhar. Eu sei que nem sempre, né, a gente tem tempo para ficar dando música em aula, né? Mas aí fica também uma recomendação, né? Se sobrar um tempinho, ou de repente até numa introdução de uma outra aula, o professor dá, né, como uma revisão, ok? Bom, é isso, gente. Espero ter ajudado por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!